Ok, boa tarde, Rosane Santos, psicóloga, tudo bem? Nossa entrevistada de hoje. Boa tarde, Cadmus, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui novamente. Prazer é tê-la aqui mais uma vez, muito obrigado pela presença. Vamos para o intervalo, daqui a pouco nós vamos já entrar sobre as perdas, como lidar com as perdas, e eu quero já cutucar a Rosane, o que pode acontecer ao negar ou mascarar a dor de uma perda? Já já você responde. Rádio 730, primeiro lugar, Cadmus Alassal. Ok, boa tarde. O tema de hoje é sobre perdas, como lidar com as perdas. Estou aqui com a psicóloga Rosane Santos. Rosane, o que pode acontecer ao negar ou mascarar a dor de uma perda? Cadmus, aí nós podemos enumerar vários fatores e várias coisas ruins que podem acontecer justamente diante de uma postura assim, né? Nós costumamos dizer que o luto, principalmente se nós estivermos aqui, né, nesse primeiro momento tratando da perda relativa à morte, ele precisa de um ciclo. E é importante dizer isso porque muitas vezes é aquela pessoa assim, que às vezes está ali num velório, por exemplo, uma pessoa muito próxima, né, da pessoa que faleceu, e ela não chora, ela não demonstra nenhum sentimento, e muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, como fulano está bem. Mas esse bem, na verdade, não é um bem que faz bem, é um bem que está mascarando naquele momento. Estou dizendo necessariamente que chorar significa sofrer, né? Mas muitas vezes é aquela pessoa que se mantém ali numa postura rígida e querendo, de alguma forma, evitar demonstrar o seu sentimento e a sua dor relacionada àquele fato. E isso, em algum outro momento posterior àquela situação, com certeza isso vai aparecer de alguma forma. O nosso organismo ele foi preparado para sentir todos os sentimentos que nós temos, sejam eles sentimentos positivos ou sentimentos negativos. Significa que se em determinados momentos nós não elaborarmos bem esses sentimentos, de alguma forma isso vai trazer algum tipo de sofrimento. E mascarar sentimentos, principalmente relacionados à perda, cada vez mais os estudos comprovam muito isso, que o seu físico vai ser o primeiro a realmente ter alguma interferência disso. Então, muitas vezes é aquela pessoa que depois de algum fato, não sei exatamente quanto, né, mas digamos que daí, 1 ano depois, 6 meses depois, começou a ter problemas estomacais, problema no intestino, e começa uma coisa atrás da outra. Mas muitas vezes é aquela emoção que foi naquele momento reprimida, né, ou guardada, que fez de alguma forma alguma diferença naquele físico que se mostrou depois de um tempo, né? Uma das frases aqui, diz: não confunda mudanças com perdas. Por vezes, na vida, será preciso mudar para ganhar. Rosicleide Davi. Muitas vezes a mudança ela é tratada como uma grande perda, porque a pessoa olha só no momento, né? E na verdade, aí vem uma questão importantíssima, Cadmus, é a questão do foco, né? Ou eu vou dar foco em determinadas situações para o lado negativo ou pelo lado positivo que aquela situação apresenta. Então, mudar significa, de alguma forma, perder algo. Agora, não significa necessariamente que essa perda seja uma coisa negativa. E aí vem essa questão do foco. O que é que nós queremos ver? Ver numa mudança o lado positivo que essa mudança vai oferecer, ou ver nela uma perda por uma visão negativa e viver refém disso, do sentimento negativo que essa mudança originou. Então, depende muito, todas as situações, depende basicamente da forma com que nós vemos a situação. Isso é que define e interfere diretamente nos nossos sentimentos e nos nossos resultados. Olha o que diz o Augusto Cury sobre perdas. Quem lamenta suas perdas, olha para os seus próprios pés. E quem olha para os seus pés, acha que o mundo é do tamanho dos seus passos. Augusto Cury. Outra do Augusto Cury. Uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas geram ganhos. Uma pessoa madura sabe que todas as escolhas têm perdas. Não sei se eu li correto, vou ler novamente. Uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas geram ganhos. Uma pessoa madura sabe que todas as escolhas têm perdas. É exatamente isso, e até na filosofia nós estudamos muito isso, né? De que nós vivemos num mundo
que é um mundo de possibilidades e que a todo momento, em todas as situações, nós temos que sempre fazer escolhas diante de possibilidades. E o que isso tem, né, de relação com isso que nós estamos falando aqui? Se eu tenho 2 caminhos a seguir, quando eu faço a opção por um, naturalmente eu estou escolhendo esse um, estou perdendo aquele outro. Aí vem o foco. Eu vou focar que esse que eu estou escolhendo é o melhor para mim, ou eu vou ficar refém da dor e o sentimento que eu tenho relacionado ao fato de ter deixado o outro caminho. Então, essa questão da escolha nos direciona dessa maneira. E isso, na verdade, é um sinal de maturidade mesmo. Porque não adianta pensar, Cadmus, que a vida vai ser sempre linda, que tudo vai ser sempre perfeito, que nós vamos dar, tudo que nós vamos fazer vai dar 100% certo, porque nós estamos num mundo que as nossas relações, elas permeiam muito tudo aquilo que nós vivemos. Tudo depende, né, de mim, depende do outro, depende da nossa vivência, depende das nossas experiências. Então, não quer dizer que necessariamente tudo 100% vai dar certo. Mas se nós tivermos essa visão de que o foco vai ser para o lado positivo e vai me dizer que eu tenho que enfrentar situações e que isso sim que vai me trazer ganho, com certeza isso vai, na minha qualidade de vida, fazer uma diferença muito grande. E é isso também que eu acredito que o Augusto está chamando de sinal de maturidade, né? Ter essa percepção e essa visão. Outra frase aqui, Rosane, da Lia Luft. Com as perdas, só há um jeito, perdê-las. Com os ganhos, o proveito é saborear, cada um como uma boa fruta de estação. A aceitação parece que ajuda no processo. Com certeza, e é importante também ressaltar um detalhe que eu acho que faz uma diferença muito importante também, muito significativa, que esse processo de luto, de perda, ele é literalmente um processo mesmo, é como se nós tivéssemos que passar por fases, né? E essa fase inicial, às vezes, traz essa visão de que, nossa, algo se foi, algo foi difícil, mas aí vem o outro lado do enfrentamento e que, com o tempo, e é por isso que muitas vezes luto e depressão se confundem muito, porque às vezes as pessoas estão tristes por alguma coisa e naquele momento ali já vem uma visão de que aquilo é depressão, pode ser sim, mas nem sempre. Então é importante separar isso também, que todos nós precisamos de um momento e de um tempo para elaborar mesmo essas perdas, né? E fazer essa passagem de viver uma determinada situação e, a partir daquilo ali, elaborar formas de enfrentamento e, de alguma forma, seguir em frente. Ok. Rosane, eu separei aqui, processo de perda e luto possui 5 fases. Após o intervalo, bloco comercial, eu vou ler aqui as fases para você comentar, ok? Já, já. Boa tarde, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Estou aqui com a psicóloga Rosane Santos. Como lidar com as perdas, ou então o processo de luto. E aqui, nós temos aqui por Thaís Petroff, processo de perda e luto possui 5 fases. Todas as pessoas que sofrem algum tipo de perda, ou que têm a possibilidade de sofrer, morte de ente querido, diagnóstico de doença, falência, traição, punição criminal, etc., passam por um processo de luto para poder elaborar e lidar com a situação. A falecida psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross pesquisou e trabalhou com esse tema e descreveu 5 fases desse processo de luto. Dentro da abordagem da TCC, é possível perceber que existem pensamentos e comportamentos comuns às pessoas que se encontram vivenciando cada uma dessas fases. Essa descrição pode facilitar a compreensão e a percepção sobre o que ocorre com as pessoas que vivenciam alguma forma de perda ou luto. Vamos lá, a primeira fase. A primeira fase é a negação. Nessa fase, a pessoa nega a existência do problema ou situação. Pode não acreditar na informação que está recebendo, tentar esquecê-la, não pensar nela ou ainda buscar provas ou argumentos de que ela não é realidade. Os pensamentos.
os pensamentos nessa primeira fase. Isso não é verdade, vai passar, sempre dou um jeito em tudo, vou resolver isso também. Comportamentos, buscar uma segunda opinião ou outras explicações para a questão, continuar se comportando como antes, ignorando a situação, não aderir ao tratamento, no caso de doença, ou não falar sobre o assunto no caso de morte, desemprego ou traição. Doutora Rosane. Essa fase da negação, ela é muito característica e tem uma visão dentro de uma das técnicas que eu trabalho, que é a psicoterapia do trauma, que diz exatamente isso. É como se, diante de situações que fossem muito difíceis realmente para lidar, e aí a perda acaba sendo uma dessas que tem o maior peso, o nosso cérebro é como se ele congelasse. São aqueles 30 segundos que parece que duram uma eternidade. É a mesma visão, por exemplo, de acidente de carro, ou que de alguma maneira a sua vida está sendo colocada em risco. É como se naquele momento, literalmente, a gente congelasse diante do impacto que aquela informação tem. E é como se o cérebro entrasse em pane. Então, você não raciocina direito e começa a buscar alternativas, às vezes até fantasiosas, como um pouco disso que você leu mesmo, né? A pessoa passa realmente a não perceber aquele problema, achar que aquilo não é verdade. Vários pensamentos nesse sentido, que não condizem normalmente com a realidade do impacto daquela situação, é como se fosse um mecanismo de fuga mesmo do nosso organismo para entender e ganhar um tempo para passar aquela situação e aí passar para a segunda fase. Então, é como se fosse aquele primeiro momento de impacto e aquele impacto fosse tão grande que o nosso cérebro não consegue raciocinar e vai buscar alternativas. E, normalmente, são alternativas negando aquela situação ou aquele acontecimento, ou alguma coisa relacionada a isso. Segunda fase, eu falei da primeira, que é a negação, certo? Vou repetir aqui. Processo de perda e luto que possui 5 fases, que foi descrita por uma psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross. Tá, a primeira fase, pode falar, doutor. Só um detalhe sobre essa questão da negação, essa visão de que a pessoa precisa encontrar alguma forma para relacionar aquele fato e a vida dela naquele momento, é como se isso trouxesse de alguma forma, pelo menos um pouco de alívio para a intensidade que aquilo ou aquela situação representa a nível de dor. Então, é realmente uma forma de sobrevivência. Ok. Então, a segunda fase é a raiva. Nessa fase, a pessoa expressa raiva por aquilo que ocorre. É comum o aparecimento de emoções como revolta, inveja e ressentimento. Geralmente, essas emoções são projetadas no ambiente externo, percebendo o mundo, os outros, Deus, etc., como causadores do seu sofrimento. Eu vou repetir, isso aqui é interessante. Geralmente, essas emoções são projetadas no ambiente externo, percebendo o mundo, os outros, Deus e etc., como causadores do seu sofrimento. A pessoa sente-se inconformada e vê a situação como uma injustiça. Pensamentos nessa fase da raiva. Por que eu? Isso não é justo. Por que fizeram isso comigo? Os comportamentos. Perde a calma quando fala sobre o assunto. Recusa-se a ouvir conselhos. Evita falar sobre o assunto. Doutora Rosane Santos. Então, Cadmus, nessa fase, uma das coisas mais importantes que vem é o sistema de crenças de cada um. Então, aquilo que eu acredito sobre mim, sobre o mundo e sobre as pessoas, nessa segunda fase, que está relacionado com esse sentimento da raiva, faz uma diferença muito significativa. Porque dependendo de como forem, né, essas crenças relacionadas a si, aos outros e ao mundo, e principalmente questões de autoestima, como é que aquela pessoa se vê, esse senso de injustiça, de por que comigo, Deus não existe, se Deus existisse, se as pessoas me vissem de uma outra maneira, isso não teria acontecido. Principalmente, esse é um sentimento muito ativo em situações, por exemplo, inesperadas, como assalto, acidente, doenças muito graves, porque fica muito essa visão de que, muitas vezes, né, dentro dessa visão do sistema de crenças, as pessoas entendem coisas ruins que acontecem muitas vezes como um castigo.
né? Um castigo de por que isso veio acontecer comigo, ou isso foi um castigo de Deus, ou do que ela acredita, porque ela fez alguma coisa, e que é como se nesse momento ela estivesse pagando, entre aspas, né, por aquilo que ela fez no passado. Então, isso mexe muito com essa estrutura daquilo que determinadas pessoas acreditam sobre si e sobre os outros. E esse sentimento ele fica muito ativo, porque quanto mais raiva ela sente disso, é mais difícil, ou pelo menos mais tempo ela vai passar nessa segunda fase. Porque é muito mais difícil ela lidar com a visão do enfrentamento. Porque o enfrentamento diz, por mais que isso aconteceu, a minha vida continua, eu preciso seguir em frente. E nutrindo esse sentimento, não, que é injusto, é um castigo, porque é comigo, porque eu e tudo, ela fica presa àquela vivência daquela situação e fica presa a essa fase, sem entender que existem outras possibilidades para seguir. A terceira fase, vamos repetir aqui. O processo de perda e luto, que possui 5 fases, foi descrito por uma psiquiatra, a suíça Elisabeth Kubler-Ross. A primeira fase, eu já disse, foi a negação, a segunda, a raiva, a terceira fase, negociação. Nessa fase, busca-se fazer algum tipo de acordo de maneira que as coisas possam voltar a ser como antes. Essa negociação geralmente acontece dentro do próprio indivíduo ou às vezes voltada para a religiosidade. Promessas, pactos e outros similares são muito comuns e muitas vezes ocorrem em segredo. Pensamentos nessa fase da negociação: vou acordar cedo todos os dias, tratar bem as pessoas, parar de beber, procurar um emprego e tudo ficará bem. Outro pensamento: vou pensar mais positivamente e tudo se resolverá. Comportamento: rezar e fazer um acordo com Deus. Buscar agradar, no caso de uma traição. Se alimentar com produtos light e diets para compensar os outros alimentos. E mais comportamento: Deus, deixe-me ficar bem de saúde só até meu filho crescer, pessoa ao saber que está doente. Doutora Rosane Santos. Essa fase é muito interessante, porque percebe o quanto essa questão da crença aparece. Na negociação? Com certeza, porque vem muito essa visão, assim, né? A gente não vai entrar aqui em questões religiosas, nós estamos falando do que cada um crê, né? E essa visão, assim, de que existe algo soberano, e que esse algo soberano governa, né? Tem uma direção sobre a nossa vida. Isso traz para a pessoa essa visão de que ela precisa fazer algo para compensar aquilo que ela está vivendo, que aquela dor, de alguma forma, está vivendo. Então, aí vem essa questão mesmo, de que ela tem que fazer algo para compensar, para que aquilo que ela está passando, relacionado àquela perda, não seja tão sofrido, ou que ela possa enfrentar isso de uma forma melhor. Então, essa negociação é muito isso. Eu, indivíduo, posso fazer algo, seja por mim ou por alguém, que vai diminuir a minha dor ou o meu sofrimento. E é como se isso, numa visão de balança, entrasse e trouxesse um equilíbrio maior, fazendo com que eu me veja um pouco melhor. Pelo menos me segure mais diante de determinadas situações. Por isso que essa questão da negociação ela tem muito a ver com essa questão de religiosidade, de crença, envolve muito essa questão do aspecto da fé, na verdade, né? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com a 4ª e a 5ª fase que foi descrita no processo de perda e luto. Perda e luto, bem que poderia ser luta, né? Como diz ela aqui, exatamente. O enfrentamento, a doutora Rosane Santos e o comentário dela. Já. Cadinhos à la sal. 2h57. Eu estou aqui com a psicóloga Rosane Santos. O tema: como lidar com as perdas. Neste processo, nesse intervalo, nós já falamos sobre um processo de perda e luto que possui 5 fases. Foi descrito por uma psiquiatra que descreveu isso num livro e numa abordagem, num estudo profundo de muitos anos. Nós já falamos da primeira fase, a negação, a segunda fase, a raiva, a terceira fase, a negociação,
Agora vamos à quarta fase, depressão. Nessa fase ocorre um sofrimento profundo, tristeza, desolamento, culpa, desesperança e medo são emoções bastante comuns. É um momento em que acontece uma grande introspecção e necessidade de isolamento. Os pensamentos geralmente são: não tenho capacidade para lidar com isso. Nunca mais as coisas ficarão bem. Eu me odeio. Comportamentos: chorar, afastar-se das pessoas, comportar-se de maneira autodestrutiva. Doutora Rosane Santos. Então, Cadmus, aí vem uma referência maior a um item importante, que enquanto a negociação é muito mais externo, né, de como ela lida, de como nós lidamos, né, que isso é muito nosso mesmo, de como nós lidamos com essa visão de querer fazer algo por alguém, algo por alguma situação e tudo mais, essa quarta fase vem mais para si, né? Eu não mereço, eu não deveria existir, se eu não existisse, isso não teria acontecido, então volta muito para si, e aí remete um sentimento muito comum nessa questão do luto, da morte, da perda, que é a culpa. É como se a pessoa tivesse um débito tão grande com as situações, nessa visão de por que eu não fiz, por que eu deixei de fazer, e essa culpa ela fosse tão presente que leva para essa questão da autodestruição mesmo. De que, nossa, eu não sou uma pessoa boa, eu sou má, se eu sou má é por isso que isso aconteceu comigo, seja uma perda, seja uma morte, seja alguma coisa nesse sentido, que traz muito essa visão de finitude, né, de algo que não tem como fazer diferente. E aí, nesse momento, um detalhe importante que vem é essa questão da pessoa ficar presa a determinadas fases. Aí, essa visão de estar presa e vinculada a esse sentimento de culpa que leva a uma sensação de depressão, pode até fazer com que se desenvolva depressão patológica mesmo no nível de doença e que exija tratamento e tudo mais. Mas a visão principal é que vem muito voltado para si, de se culpar por algo que ela acredita que deveria ter feito ou deixado de fazer por outro, ou para que aquela situação não tivesse acontecido. A última fase, que é a aceitação. Nessa fase, percebe-se e vivencia-se uma aceitação do rumo das coisas. As emoções não estão mais tão à flor da pele e a pessoa se prontifica a enfrentar a situação com consciência das suas possibilidades e limitações. Pensamentos: não é o fim do mundo. Posso superar isso. Posso aprender com isto e melhorar. Comportamentos: buscar ajuda para resolver a situação, conversar com outros sobre o assunto, planejar estratégias para lidar com a questão. Doutora Rosane Santos, aceitação. Essa fase da aceitação é como se a pessoa já estivesse saindo, literalmente, da fase do luto, né? E aí vem um aspecto importante que a ciência, principalmente a neurociência, vem colocando nos últimos tempos, de uma forma muito, muito direta, que a resiliência, que é um aspecto relativamente novo, né, que nós estamos trabalhando agora, resiliência é a nossa capacidade de enfrentar as situações. Né? Essa capacidade, então, quem tem mais resiliência, então, quem tem mais essa condição, isso é neurofisiológica, faz com que essa fase de aceitação e de verificação de novas possibilidades, isso possa passar de uma maneira diferente. De uma forma prática, é assim. Digamos que duas pessoas mais ou menos ao mesmo tempo, elas vivenciam uma situação que foram assaltadas, por exemplo. Isso foi ruim, foi uma cena traumática, foi uma cena difícil para as duas pessoas. Uma pode desenvolver um trauma patológico que necessita de tratamento, que ela vai ficar durante muito tempo revivendo aquela situação, tendo vários problemas relacionados àquela situação. É como se ela ficasse presa àquela fase e vivendo realmente ali em função daquele acontecimento. A outra, se ela tem uma capacidade de resiliência um pouco maior, e resiliência está muito ligada à questão do amor e afeto na infância, se ela teve isso, ela vai sofrer, ela vai passar por essas 5 fases, ela vai sofrer, porque ninguém, claro, está preparado para ser assaltado, ela vai viver aquela situação ali, mas ela vai sair disso de forma muito mais rápida e ela vai conseguir
passar por essas fases e seguir a vida em frente. Por isso que hoje, dentro de uma visão muito de prevenção, amor, afeto para a criança é fundamental. Essa capacidade da resiliência, todos os estudos comprovam que ela é demonstrada e é passada para a criança, principalmente, Cadmus, na gestação e no primeiro ano de vida, que é quando está formando no cérebro. No primeiro ano? No primeiro ano de vida. Gestação e primeiro ano de vida. Essas trocas afetivas, elas vão direcionar no cérebro a formação dessa capacidade de uma forma muito mais intensa. Por isso que não adianta. Tudo isso que nós estamos falando aqui faz parte da vida. Agora, esse enfrentamento que vem, principalmente relacionado a essa questão afetiva, das trocas afetivas, do amor e do afeto, é uma prevenção não para que a coisa ruim não aconteça, porque isso faz parte da vida, mas para que, mesmo acontecendo, cada um de nós, no futuro, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, consigam viver isso de uma forma melhor e menos sofrida. Que interessante. Então, minha filha vai bem, porque minha esposa é uma maravilha de ser humano, algo inacreditável, alegre, Ótimo. afetiva, amorosa. Os pais dela, a mesma coisa, a família, é inacreditável. E a minha filha já demonstra isso com 10 meses. Quem conhece, nós somos no aniversário sábado, era o comentário do aniversário, ela, inclusive a maneira dela lidar com as pessoas, de brincar, de alegrar, e de observar. É impressionante. Um dia, estudando sobre esse assunto, né, da resiliência em um curso, o professor até fez uma brincadeira, mas eu acho que revela muito, né, a situação. E ele falando um exemplo parecido com esse que eu citei, ele falou assim, olha, o João e o Joãozinho foram em determinado lugar e eles passaram por essa situação. O João seguiu a vida e o Joãozinho ficou preso, né, na sensação traumática. O que fez a diferença? Aí ele olhou para nós assim, né, na aula e falou assim, o João foi criado com a avó. Então, criança criada com a avó, ele está ali, ele está trocando afeto, a avó cuida, dá mais atenção. Tem uma brincadeira, claro, né, que o professor usou isso para nos prender e informar tudo aquilo que precisava, mas, na verdade, tem um fundo, né? O avô ou a avó, muitas vezes, ele para, ele dá mais atenção, ele cuida, ele está ali mais disposto, até mesmo porque está em outra fase da vida. Então, essa criança ela tem mais troca afetiva. Isso é mais um auxílio até, né, dentro dessa visão de troca. Por falar nisso, eu coloquei a foto dela no Face, você viu? Vi sim, linda, parabéns. Das fotos que eu coloquei até hoje, foi o assunto mais comentado no meu Face. Depois do intervalo, vamos liberar para os ouvintes. Para concluir aqui, o resumo sobre o processo de perda e luto, 5 fases, diz o seguinte: as pessoas não passam por essas fases de maneira linear, ou seja, elas podem superar uma fase, mas depois retornar a ela, ir e vir, estacionar em uma delas sem ter avanços por longo período, ou ainda suplantar todas as fases rapidamente até a aceitação. Não há regra, tudo depende do histórico de experiências da pessoa e crenças que ela tem sobre si mesma e sobre a situação em questão. Tem pessoas que podem passar meses ou anos num vai e vem e não chegar à aceitação nunca. Tem pessoas que em poucas horas ou dias fazem todo o processo. Isso varia também em função da perda sofrida pela pessoa. O terapeuta de TCC trabalha desafiando os pensamentos automáticos negativos, os PANs, fornecendo suporte emocional e planejando conjuntamente com a pessoa comportamentos alternativos mais saudáveis e produtivos. Quer comentar? E é interessante exatamente isso, que é essa visão de que essa capacidade que eu expliquei agora há pouco da resiliência entra muito nessa visão de quanto tempo e como, né, a pessoa vai ficar ali relacionada a essas fases, a essas situações, e principalmente essa visão de que o positivo ele tem que estar presente, por mais que haja uma situação negativa, isso não é o fim. É muito mais, às vezes, uma visão de que coisas positivas têm que ir entrando e, gradativamente, essa rotina ela vai sendo adaptada e, com o tempo, isso vai acontecendo de alguma maneira diferente, né? E o principal também, às vezes, né, a questão de que, às vezes, tem muitas pessoas que vivem a vida toda refém de determinadas situações. Busque ajuda. Não passe por isso, não passe a vida toda. Pois existe sofrendo. Ajuda profissional, Exatamente. né? No caso, psicologia, psicólogo ou psicóloga, psiquiatra, existe ajuda profissional. Exatamente. Agora, cuidado,
se você procurar aventureiro ou pessoa, como que eu falo, despreparadas, pode piorar a sua situação. Recadinhos a la Sal. 3h27. Eu estou aqui com a psicóloga Rosane Santos e o assunto é perda, luto, como lidar com a perda ou com o luto. Bem, e eu realizei uma pergunta polêmica para Rosane Santos. Eu enumerei aqui as 5 fases do processo de perda e luto. E aí eu perguntei, nesse processo de perda ou de luto, a pessoa fica fragilizada. E doutora Rosane, eu estou chegando à seguinte conclusão, que a maioria, humildemente, a minha humilde opinião, a maioria dessas pessoas que cresce demais usando o nome de Deus, 2 opções para mim. Humildemente, ou são psicopatas, ou não acreditam em Deus. Porque a cada dia eu recebo mais sinais que o cara só pode ser uma das 2. Ou é psicopata, porque a psicopata acredita só nele, ou não acredita em Deus e usa o nosso acreditar e cresce em nós, principalmente quando nós estamos fragilizados. Pega pessoas, famílias que estão passando por processo de perda, e aí fica uma presa fácil, porque essa pessoa passa a ser o intermediário desse processo de negociação com Deus. Como é que a senhora vê esta situação? Mas infelizmente isso tem um lado muito real, né? E eu acredito que quanto mais pessoas vulneráveis em determinadas situações, se existe alguém que quer de alguma maneira se aproveitar disso e usa recurso como fé, aquilo que a postura mesmo, né? Tem pessoas que têm mais sensibilidade mesmo para falar, para envolver, que é um pouco dessa visão da persuasão e tudo mais. Se determinadas pessoas fazem isso e usam disso como recurso para envolver outras, eu acredito sim que isso hoje aconteça com uma frequência muito grande, e é claro que isso nos entristece, né, de alguém ter essa visão e tudo mais. E aí a minha orientação profissional para quem se vê mais vulnerável, passando por essa visão, por esses sentimentos, por essas fases, é que procurem ajuda de pessoas que ela realmente tenha a condição maior de confiar. Porque senão isso vai fazer com que ela seja realmente isso que você disse, de uma presa mais vulnerável, e aí dentro disso vai trazer muito mais problema do que solução para aquilo que ela vai estar vivendo. Porque em um país distante, em um estado deste país, um conto de fada, vou contar assim, interessante, alguns deputados que são ungidos têm me surpreendidos. Consegue $500 mil do dinheiro do povo para ajudar uma igreja para comprar um terreno. Aí o Ministério Público agora está investigando que comprou o terreno da igreja do próprio pai. Amém, aleluia. O outro usa a influência para conseguir terreno público para a igreja do próprio pai. Amém, aleluia. Um outro que se diz ungido, que usa o nome de Deus, que está superior, é de 1ª categoria e nós somos de 2ª categoria, o cara se envolve com garota de programa top, fala para a família que está viajando em nome da política e ainda pede para a garota de programa 5 estrelas, porque eu não sei se você sabe, existem as garotas de programa para nós pobres mortais e existe para os milionários. Essas poucas pessoas têm acesso. Essas não ficam nem em real privê, estão acima disso. Então, o cara ainda arruma a pastinha, as fotos para os outros amigos dele. Quer dizer, ou o cara é psicopata, nesse país lá distante, sabe? Nesse conto de fadas, que eu estou contando lá, bem distante. É uma hipótese, né? Então, quer dizer, ou o cara é psicopata, ou o cara não acredita em Deus. Porque fala que acredita em Deus 24 horas, que é ungido, Então, só pode ser uma das 2 hipóteses. Aí, essa situação, a pessoa procura abrigo no intermediário desse, num quase Deus desse.
ou da família desse quase Deus. A expectativa é que vai tomar as coisas da pessoa, porque a intenção, na verdade, não é ajudar. Eu não sei como que você poderia orientar pessoas nesse momento que estão nos ouvindo. Estou aqui com a psicóloga Rosane Santos e você pode participar. 32 16 07 30. Boa tarde, João. Boa tarde, cara. Tudo bem? Tudo bem. Fala, querido. Eu só queria que a Rosane pudesse repetir para mim ela contou a historinha do João e do Joãozinho, negócio criado com a avó. Ela falou Eu não acompanhei, não consegui acompanhar. Então ela vai repetir, é sobre o termo que a senhora usou resiliência. Resiliência. É interessante. Exato. Primeiro vamos por partes. O que é resiliência, doutora Rosane? Então, João, né? Peguei o seu nome para usar no meu exemplo. Obrigado. Ok. Então, é assim. Na verdade, o que a gente tem observado a nível de neurociência, a neurociência é a ciência que estuda o funcionamento do nosso cérebro, né? Para ficar mais claro. Caiu, mas ele está ouvindo, João. Ok. E essa visão da neurociência diz exatamente que as nossas trocas afetivas na infância, principalmente na nossa gestação, né? E no primeiro ano de vida, então a quantidade de amor e a qualidade do amor que a nossa mãe nos deu quando estava grávida e quando nós nascemos, nessa fase até o primeiro ano de vida, ela vai determinar no nosso cérebro a formação de um espaço, né, de uma região, que vai fazer com que a gente tenha a condição de enfrentar melhor as situações da nossa vida. E quando eu usei o exemplo da criança criada com a avó, exatamente me valendo de um exemplo que diz exatamente assim: quanto mais afeto nós ganhamos na infância, maior será a nossa capacidade de resiliência, principalmente na idade adulta. E quando eu disse esse exemplo, é exatamente isso. Então, duas pessoas que passam mais ou menos pela mesma situação, uma pode ter um enfrentamento diferente da outra. E com essa visão de que quem tem normalmente um melhor enfrentamento é que teve mais afeto na infância. E eu falei do exemplo dos avós justamente porque muitas vezes o papel da avó e do avô na criação dos nossos filhos é exatamente de oferecer um afeto, de ter um cuidado, de brincar, de dar mais atenção, até mesmo porque os avós eles estão numa outra fase da vida que eles têm muito mais condições de fazer isso. Não que os pais não devam fazer, mas que os avós muitas vezes eles oferecem esse papel. Então muitas vezes a brincadeira foi exatamente essa, que o João e o Joãozinho vão enfrentar essas situações, por mais que elas sejam iguais, mas o enfrentamento dele vai ser diferente por essa visão de que ele foi criado com a avó, então ele teve mais amor, ele teve mais afeto, ele teve mais cuidado, essa troca do olho no olho, da atenção, de sair para o parquinho, de sair dar uma volta na praça. Tudo isso para a criança significa amor, cuidado, atenção, afeto. Então, tudo isso faz uma diferença muito significativa nessa condição que no cérebro daquela criança, então no cérebro lá do Joãozinho, ficou armazenada uma memória de maior afeto, e isso vai fazer com que na idade adulta, por mais que ele passe por situações negativas, perdas ou qualquer coisa ruim, ele vai enfrentar melhor. Então, o foco vai ser muito mais no positivo do que no negativo. Então, foi por isso que eu me apropriei do seu nome, João, para fazer o nosso exemplo aqui e para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. Certo. Tem uma pergunta aqui que a pessoa ligou e passou para a Luciana Maciel. O Marcelo ligou, disse que tem 35 dias que separou da esposa e pensa nela 24 horas por dia. Ele quer saber o que fazer para superar isso. Marcelo. Então, Marcelo, aqui não ele está no processo de ele perda tá mesmo, no processo de perda, mas pelo visto você não quer perder, né? Acho que essa é a questão, né? Ele separou, mas pensa... 24 horas. Aí, essa questão da superação vem muito mais direcionado para o seguinte aspecto, né? Que não ficou muito claro aqui. Se ele quer se separar ou não. E isso tem uma diferença muito grande, né? Agora, principalmente assim, relacionado a casamento, a separação, isso envolve muita coisa. Aí entra a autoestima, entra o sistema de crenças, entra o outro, entra a família, entra pacto, entra dinheiro. Então, questões relacionadas a divórcio e a separação
realmente são questões que têm um peso muito grande, porque não depende exclusivamente da pessoa, mas principalmente ali das relações e do meio que ela está inserida. Então, nesse sentido aqui, realmente o que me vem, né, nessa ideia de superação e tudo mais, principalmente como é ainda um fato recente, é que o Marcelo busca uma ajuda profissional, para ajudar principalmente nessa decisão, se ele quer ou se não quer, o que significa pensar 24 horas. Às vezes ele quer e ela não. Essa esposa não quer, né? Então, às vezes, o que vai ter que ser trabalhado aqui é essa desvinculação dele em relação a essa pessoa, porque casamento é entre duas pessoas, se um não quer, não tem o que continuar, né? Rosane, sabe o que eu aprendi na vida? As principais perdas que mais me causaram danos, ou que mais foram traumáticas na minha vida, era Deus que estava agindo, e eu temando para nadar contra a correnteza. A falência que eu tive de uma grande empresa, eu sofria, eu tinha uma lista imensa de problemas de saúde, as associações minhas não davam certo, eu queria ir para o lado, meu sócio queria ir para o outro, então era como se cada um remasse para um lado, e assim que teve que ser traumática, que houve a perda, a lista infindável de problemas de saúde desapareceram. Relacionamentos que não deram certo e que eu sofri profundamente, e eu cheguei à conclusão posteriormente que se eu tivesse com essa pessoa, hoje eu estaria na delegacia da mulher ou preso lá na CEPAI, porque não dava certo, não nasceu para dar certo. Então, parece que Deus estava agindo e eu não deixava o rio correr. E aí eu li um livro, Não Apresse o Rio, ele corre sozinho. Falei, quer saber? Seja feita a vontade de Deus. Fácil não é, ué. Como é que é fácil? Você constrói uma empresa, você abre lojas, depois você tem que desfazer de tudo. Não é fácil, mas eu era infeliz e não sabia. Eu tinha apego ao sofrimento. E eu percebo, no mundo de hoje, no mundo do ter, no mundo material, no mundo... Ô Luciano, chama o Nivaldo Carvalho, por favor. No mundo material, no mundo onde as pessoas, quando procuram Deus, parece que procura mais negociação de matéria, de coisas, troca. Você só ouve isso, aí pergunta por que eu não frequento nada. Uai, os caras só falam de coisa material? Eu não preciso ir lá para coisa material não, já estou aprendido demais na minha vida. Tanto é que eu tenho 12 anos que eu não uso cartão de crédito. Aleluia, me libertei. Eu não uso cheque pré-datado. Aleluia, me libertei. Eu não compro nada crediário. Então eu não preciso de ajuda financeira não, hein? Eu vou numa igreja para ter assessoria financeira? Não preciso. Eu sou próspero e feliz. Eu quero ir no lugar para desapego do sofrimento. Não, eles vão justamente ao contrário, virou assessoria financeira, tá. Então, eu percebo, vendo aqui essa situação, eu sofri profundamente, igual o Marcelo aí, ó, em todas as situações. Eu me apeguei, como se eu tivesse, tipo assim, batendo na mão de Deus, como diz o ditado hebraico, né? E não deixava as coisas acontecer, como está no Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus. Eu queria nadar contra a correnteza. E doutora, cansa demais, sofre demais, você fica fraco, você fica triste. Então, eu percebo que parece que a gente tem apego ao sofrimento. E aí vem a necessidade que eu reafirmo, né, de que, por exemplo, num atendimento ou numa psicoterapia, usando alguns recursos, essa visão vem de que muitas vezes o que nós precisamos é realmente nos desvincular de algumas coisas que aparentemente a gente entende que traz benefício, mas por trás disso tem muito mais sofrimento. E aí é uma regra que eu sempre coloco nos meus atendimentos, meus pacientes, né? A gente sempre fala disso, que na vida a gente tem que entender que tudo a gente tem que colocar numa balança. Tudo tem dois lados, mas eu tenho que colocar na balança e entender qual lado que nesse momento pesa para mim. É nesse momento, não é o que pesaria ontem, nem o que vai pesar amanhã. Mas nesse momento, o que eu quero? Coloco numa balança, isso me ajuda a decidir por aquilo que vai me trazer muito mais benefício do que prejuízo. E é por isso que eu disse, dentro disso que você trouxe também, que essa situação do Marcelo envolve muitas coisas, divórcio, questões relacionadas a questões financeiras, né, como esses dois exemplos que você citou. Envolve muito porque não é algo só da pessoa,
envolve a estrutura dela de vida como um todo. Então, envolve trabalho, envolve relacionamentos, envolve afetividade, tudo. E aí vem uma visão de que quando a nossa vida toda, né, em todos os aspectos, tem alguma coisa que está trazendo essa visão de estar mais fragilizado, é claro que nós vamos ter muito mais problemas. Porque na visão de positivo, a gente precisa de algum lugar para se agarrar mais. E muitas vezes tem uma dificuldade no trabalho, mas a família está bem, então tudo bem, isso vai me trazer uma visão melhor da vida e eu vou conseguir superar melhor. Agora, com o divórcio, muitas vezes o que acontece é que tudo desaba de uma vez só. Por isso que traz uma visão muito negativa. Se dá mal. Encerramos. Rosane Santos, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Qual é a fanpage ou o site para entrar em contato com a Rosane Santos? Então, Cadmus, obrigada, né, mais uma vez. Eu agradeço o convite e eu quero até reafirmar aqui no ar, muitos ouvintes da 730 têm buscado essa ajuda profissional e isso me alegra muito, né? A ideia de que nós estamos aqui passando algumas informações e que as pessoas têm atendido esse convite de entender que a vida ela é perfeita e ela pode ser vivida de uma outra forma, livre de dores, de traumas e de tudo isso que nós falamos hoje, né? Hoje um programa mais triste, porque nós estamos falando de uma coisa mais difícil de lidar, mas principalmente que faz parte da nossa vida e que existem recursos para que isso seja de uma maneira diferente e eu acho que é isso que realmente importa. Eu tenho o meu site é o meu nome, então www.rosanesantos.com.br. Só um minuto, rosanesantos.com.br. Isso, Rosane com S e E no final, Rosane Santos. E no Facebook também eu posto diariamente informações sobre questões ligadas à saúde, qualidade de vida, todas as novas técnicas, essa nova referência de neurociência, o quanto isso pode nos ajudar. No Facebook é DRA Rosane Santos também. E outro detalhe importante é que assim que você acessa o meu site, ouvinte, tem um cadastro lá. Então, deixe o seu e-mail para contato, eu uso isso como uma ferramenta para que a gente possa trocar informações. Então, acesse o site, deixa o seu e-mail cadastrado lá e, gradativamente, a partir desses novos conceitos, desses novos conhecimentos, eu vou passando todas essas informações para o seu e-mail também. E a minha visão é que isso, de alguma forma, transforme a vida das pessoas, ajudando quem não tem, às vezes, a condição de ter um acesso direto a um tratamento, mas que, de alguma forma, absorva um pouco desses conhecimentos, dessas informações e que isso seja, de alguma maneira, algo para contribuir para que cada um tenha uma vida melhor. Obrigado. www.rosanesantos.com.br. Obrigado, Caisson Moraes. Obrigado, Luciana. Obrigado, família 730. Obrigado, Deus, por mais este programa.